Olá, jovens! Hoje nós iniciaremos a nossa primeira videoaula da disciplina Introdução à Etnomusicologia. Essa disciplina é ofertada no segundo semestre do curso de Licenciatura Plena em Música da Universidade do Estado do Pará, com uma carga horária de 80 horas. A disciplina está inserida no núcleo de estudos de formação geral das áreas específicas e interdisciplinares, conforme a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2 de 2015, que no artigo 12 estabelece a constituição das licenciaturas em 3 núcleos. O núcleo de estudo de formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares e o campo educacional, seus fundamentos e metodologias e das diversidades das realidades educacionais. No núcleo 2, que é o aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições em sintonia com os sistemas de ensino. E o núcleo 3, que é o núcleo de estudos integradores para o enriquecimento curricular. E a ementa dessa disciplina evidencia que o objetivo dela no curso de formação de professores de música é apresentar subsídios teóricos e metodológicos para a pesquisa etnomusicológica, o contexto histórico da etnomusicologia, a relação entre homem, cultura e música e sociedade, uma introdução do trabalho de campo e, por fim, de que maneira a etnomusicologia contribui na formação dos professores de música. Inclusive, vamos deixar este questionamento sempre em mente durante a disciplina. Como a etnomusicologia pode contribuir na formação do professor de música? E na aula de hoje, nós vamos expor brevemente o contexto histórico da etnomusicologia. Mas afinal, então, o que é etnomusicologia? A etnomusicologia é uma sub-área da música que tem por objetivo, de maneira geral, o estudo da música na cultura. A etnomusicologia surgiu no final do século XIX como musicologia comparada. E esse período era um momento muito conturbado, onde o mundo passava por inúmeras transformações e muitas inovações. A etnomusicóloga Sônia Chada nos instiga a pensarmos sobre 3 temas na história política e cultural desse período que nos ajudam a interpretar o nascimento da história da musicologia comparada. 1. No final do século XIX, a sociedade europeia apoderava-se totalmente do mundo de forma política, cultural e artística. Era uma época em que se tendia a pensar grande e o pensamento de conquista refletia-se na cultura musical. Muitos dos trabalhos musicológicos com a concepção de ciência holística datam desse período. São dessa época, por exemplo, os primeiros catálogos de instrumento, a produção de trabalhos completos sobre um único compositor e as primeiras etnografias sobre as culturas musicais. 2. O desenvolvimento da consciência nacional e o interesse no entendimento da cultura de sua própria nação. A literatura musicológica dessa época manifestava entre os seus valores principais o amor e a admiração pela própria nação. São dessa época as coleções e a ampla literatura sobre música folclórica. 3. A revalorização do conceito de nação e o interesse da Europa perante o mundo, que descobria e despertava o interesse pela compreensão do mundo conquistado, pela interpretação das suas culturas e, por extensão, pelos componentes dessa cultura. Ocorre o interesse nas relações entre cultura, e a Europa, conquistando o mundo, teve que digerir essa variedade. Era encorajada a coleta de músicas populares e de transmissão oral, com interesse em tudo que pudesse servir para estabelecer as características nacionais. Ou seja, nesse período eram fortes as formas de expansão e dominação dos territórios, assim como de culturas e sociedades que não estavam no centro geopolítico europeu. Assim como essa valorização da ideia de nação fez com que tenhamos muitas produções importantes,
impulsiona também essa forma de comparar a música que nós fazemos, a música que os povos ocidentais fazem e que os outros, esses tais desconhecidos, faziam, que eram intitulados muitas vezes de povos primitivos. E em 1885, Guido Adler publicou o artigo intitulado Delimitação, Método e Finalidade da Musicologia na revista quadrimestral de Musicologia. Essa publicação foi um marco no campo da música, principalmente por ampliar, o campo da musicologia, propondo a seguinte divisão. Musicologia histórica compreende a história da música segundo as épocas, povos, impérios, nações, regiões, escolas artísticas e artistas, subdividida em paleografia musical, notações, taxonomia musical, classificação das formas musicais, sucessão histórica das normas e cânones, que é como se apresentam as obras de arte nessa época, como são ensinados pelos teóricos da época em questão e como se manifestam nas práticas artísticas. A organologia, que é a história e classificação dos instrumentos musicais. A musicologia sistemática, definida como o estabelecimento das leis supremas que regem os ramos singulares das artes dos sons, subdividida em investigação e fundamentação da arte dos sons na harmonia, na rítmica e na mélica, estética da arte, pedagogia e didática musical, teoria musical, harmonia, contraponto, composição, instrumentação, métodos de ensino e execução instrumental. E a musicologia comparada, que é a investigação e comparação para fins etnográficos. Nesse sentido, Sônia Chade afirma que a etnomusicologia nasceu esboçando algumas diretrizes que se tornariam posteriormente paradigmáticas da disciplina, como os estudos interculturais, o trabalho de campo, o estudo da música na cultura, a organologia comparada e os problemas analíticos. O termo etnomusicologia com hífen foi usado pela primeira vez por Jaap Kunst em 1950 no artigo intitulado Musicologia, um estudo da natureza da etnomusicologia, seus problemas e métodos. E em 1956, com a criação da Sociedade Internacional de Etnomusicologia dos Estados Unidos, retira oficialmente esse hífen e até hoje nós usamos essa terminologia escrita junta, etnomusicologia, sem hífen. Esse prefixo muitas vezes é relacionado com a terminologia de etnia e muitas vezes pessoas que desconhecem a área a relacionam quase sempre como apenas o estudo de músicas étnicas e de povos tradicionais. Apesar de inicialmente, com o advento do fonógrafo, a área ter se dedicado a essas análises de gravações de inúmeras sociedades denominadas primitivas, a Cássio Piedade observa que o conhecimento gerado por esses estudos, que trabalhavam com dados sobre as sociedades ditas primitivas, eram marcadas por ideias evolucionistas e muitos dos conceitos neles aplicados hoje se tornaram obsoletos. No entanto, estas obras portavam um impulso de alta relevância científica que contaminou a nascente chamada musicologia comparada. Chade chama atenção acerca desse termo, observando que, na verdade, o prefixo etno se relaciona com a etnografia, devido à relação principalmente do campo disciplinar com a etnologia e com a antropologia. Esses dois etnomusicólogos, a Cássio Piedade e a Sônia Chade, ressaltam que há um problema já antigo sobre essa questão por parte dos profissionais da área quanto ao uso ou não desse prefixo, pois alguns dizem que toda musicologia é etno, ou seja, considera a música e os estudos da música no contexto no qual essa música é produzida, mesmo que o enfoque, por exemplo, às vezes estejam mais em fontes musicográficas, por exemplo. Mas muitos etnomusicólogos defendem o uso, mesmo que político, desse termo no campo epistemológico,
principalmente por alguns não quererem adotar essa nomenclatura que remete a uma musicologia chamada velha, de uma tradição musical que eles questionam enquanto principalmente as questões analíticas e a forma de entender música. Na definição do campo, não há um consenso exato por parte dos teóricos e estudiosos sobre o que é etnomusicologia, mas há alguns direcionamentos que nos ajudam a compreender o que se propõe esse campo disciplinar. Muitos foram as designações propostas, como antropologia da música, por Merriam, sociomusicologia, por Feld, antropologia musical, por Seeger, musicologia cultural, por Kerman. Ou seja, como bem diz a Cássio Piedade, após as revoluções epistemológicas do chamado pós-modernismo no final do século XX, temos que admitir que atualmente não há um consenso sobre se há ou não profundas diferenças entre etnomusicologia e musicologia. Entre as inúmeras definições, vamos nos deter nas definições de Neto, que diz que talvez a tarefa mais importante que a etnomusicologia tenha colocado a si própria seja o estudo e a descoberta do papel que a música desempenha em cada cultura do homem, passado e presente, e o conhecimento do que a música significa para o homem. Black, que afirma que a pretensão da etnomusicologia de ser um novo método de análise da música e da história da música haverá de se basear numa pesquisa em grande parte ainda não aceita, a saber que, em sendo a música a organização humana do som, há de haver uma correlação entre os padrões de organização humana e os padrões sonoros que se produzem enquanto fruto da interação humana. E que a etnomusicologia não é apenas uma área de estudos que trata da música exótica, nem uma musicologia do que é étnico, e sim uma disciplina que mantém a esperança de uma compreensão mais profunda de qualquer música. Assim como o conceito de Titton, que diz: gosto de pensar na etnomusicologia como o estudo das pessoas que fazem música. As pessoas fazem sons que chamam de música e também têm ideias sobre música. Essas ideias formam um domínio cultural chamado música. Elas incluem o que a música é e o que a música não é, o que faz e o que a música não pode fazer, como é adquirido e como deve ser transmitido, qual o valor que tem, para que deve e não deve ser usado, o que foi no passado e o que será no futuro, se deve ser encorajado e apoiado ou desencorajado e reprimido, e assim por diante. Assim como a música difere entre os indivíduos e grupos sociais em todo o mundo, as ideias das pessoas sobre ela diferem também. E assim tem sido ao longo da história. Ou seja, nós podemos pensar a etnomusicologia como o estudo da música como som humanamente organizado, a partir e com as pessoas que fazem essa música e como essa música desempenha o papel dentro da sociedade no qual ela é construída. Nas aulas seguintes, nós iremos enfocar no contexto da etnomusicologia aqui no Brasil, quais as abordagens metodológicas e de análise da etnomusicologia e também quais são os diálogos disciplinares que a etnomusicologia constrói atualmente e por que é importante nós pensarmos sobre isso. Todos os materiais, os textos que eu usei para fundamentar essa aula vão estar disponíveis para baixar no Drive e quaisquer comentários e dúvidas e colocações, escrevam aqui nos comentários que a gente vai trocando essa ideia. Tchau!